Irmãos e irmãs, amigos, amigas, simpatizantes da nossa doutrina, é com muito carinho, com muita humildade e amor que mais uma vez nos reunimos através desse canal do YouTube criado pelo Grupo Espírita Francisco Xavier para esses momentos abençoados de reflexão sobre o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nossas vidas, como sermos a cada dia um pouquinho melhores. Então vamos respirar bem profundamente, elevando o nosso pensamento ao Pai e pedindo a proteção da corrente espiritual de Francisco Xavier para podermos abrir nosso Evangelho naquela página necessária à nossa evolução. Prodígios dos falsos profetas, do capítulo 21, haverá falsos profetas e falsos cristos. Prodígio dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar para seduzir os próprios escolhidos. Essas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. As leis da natureza, sendo obra unicamente de Deus, ele pode, sem dúvida, derrogá-las, se isso lhe apraz. Mas o simples bom senso diz que não pode ter dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, e ainda menos o direito de desfazer o que ele fez. Jesus não pôde ter consagrado um tal princípio. Se, pois, segundo o sentido que se dá a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer tais prodígios, que os próprios eleitos sejam por eles enganados. Disso resultaria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus e não provam nada, uma vez que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. É preciso, pois, procurar um sentido mais racional a essas palavras. Aos olhos do vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. A causa, uma vez conhecida, reconhece-se que o fenômeno tão extraordinário que pareça não é outra coisa senão a aplicação de uma lei natural. É assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se retrai à medida que se amplia o da ciência. Em todos os tempos, os homens exploraram, em proveito de sua ambição, de seu interesse e de sua dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de darem a si mesmo o prodígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. Estão aí os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão dos conhecimentos lhes aniquila o crédito. Por isso, o número deles diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de operar o que, aos olhos de certas pessoas, passa por prodígios, não é, pois, o sinal de uma missão divina, uma vez que pode resultar de conhecimentos que cada um pode adquirir ou de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno pode possuir. Tão bem quanto o mais digno, o verdadeiro profeta se reconhece por caracteres mais sérios e exclusivamente morais. Não acrediteis em todos os espíritos, meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo. João, primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Não acrediteis em todos os espíritos. Os fenômenos espíritas, longe de dar crédito aos falsos cristos e aos falsos profetas, como alguns exageram em dizê-lo, vem ao contrário lhes dar um último golpe. Não pensais ao Espiritismo milagres nem prodígios, porquanto declara ele formalmente que não os produz. Como a física, a química, a astronomia e a geologia vieram revelar as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corporal e do mundo espiritual, e que,
como suas primogênitas da ciência, não são menos naturais, em dando a explicação de uma certa ordem de fenômenos incompreendidos até hoje, destrói o que restava ainda no domínio do maravilhoso. Aquele, pois, que estivessem tentado em explorar esses fenômenos em seu proveito, em se fazendo passar por Messias de Deus, não poderiam enganar por muito tempo a credulidade e seriam logo desmascarados. Aliás, como foi dito, só esses fenômenos não provam nada. A missão se prova pelos efeitos morais que não é dado a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, em perscrutando a causa de certos fenômenos. Ela ergue o véu sobre muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la, mas a verdadeira é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. Então, não acrediteis em todos os espíritos e prodígio dos falsos profetas. Algumas pessoas possuem, né, alguns podem produzir alguns prodígios, sim. Eles aprendem, eles têm técnicas, né, e podem fazer realmente algumas coisas que parecem, à primeira vista, sobrenaturais. E se aproveitam muito disso para conseguirem haveres, para conseguirem sucesso. É muito natural, num planeta de provas e expiações, pessoas com algumas habilidades, né, com pessoas que estudaram a fundo a ciência, elas conseguem fazer algumas coisas que à primeira vista são sobrenaturais. Mas nós temos que ver o que advém disso tudo. Como é que nós vamos descobrir se são falsos profetas, falsos cristos, se aquilo que estão fazendo realmente vem de Deus? É verificando, meus queridos, a procedência, a moral que advém disso tudo. Não adianta encher a boca, é Deus e Deus e Deus, e nossos atos vão de encontro a tudo isso, não ao encontro, vão de encontro, colidem. Nossos atos fazem com que a gente cada vez se disperse mais do Pai, do Cristo, das boas maneiras, do bem, da caridade e do amor. Claro que isso não pode ser verdadeiro. Então, como é que nós vamos ver? Uma árvore boa, meus amigos, ela vai dar bons frutos. Então, não vamos temer, vamos verificar e vamos ver se vem de Deus mesmo. Nós temos aqui muita pressa de viver, muita vontade de ser feliz, de resolver problemas milenares que carregamos e queremos de uma vez só fazer todo esse concerto, né? E fica muito pesado. Muitas vezes buscamos na magia, buscamos, né, não no trabalho, no esforço, a resolução de muitos problemas das nossas vidas. E queremos resolver tudo assim, num passe de mágica, como se fosse possível, né, apagar-se ou resolver-se problemas milenares que carregamos com a gente. Então, muitas vezes vamos buscar em locais não apropriados a solução dos nossos problemas porque queremos ser felizes. E só em nos dizer, faça isso, faça aquilo, pague isso, pague aquilo, parece que vai resolver. Mas não é assim, é o nosso esforço, é a gente consciente, sabendo que somos pequenos, que precisamos de Deus, que precisamos da assistência dos bons espíritos, que não podemos abrir a nossa guarda, porque a mente é a base de tudo. E se nós abrirmos as nossas mentes para pensamentos profanos, para pensamentos baixos, para pensamentos que não trazem de maneira nenhuma felicidade, é lógico que nós vamos atrair o mal. E depois vamos ter que reparar esse mal. Porque não é só atrair o mal, executar-se o mal,
é a responsabilidade desses atos. É isso que a gente tem que ter bem claro. Nós somos responsáveis por tudo isso. E a gente não vai descansar, não vai botar a cabeça no travesseiro enquanto a gente não pagar tudo que se deve. É uma necessidade da nossa consciência. E a consciência, meus amigos, é a parte divina que cada um de nós traz. E ali estão todas as qualidades que precisam desenvolver-se. Todas as qualidades estão ali. O Pai nos colocou essas qualidades dentro de nós. Só que para vencê-las, nós precisamos abrir mão de coisas que nós estamos muito acostumados. São vícios, são paixões, são necessidades absolutamente descartáveis que nós criamos ao longo das nossas existências. É o orgulho ditando mais alto, eu sou dessa maneira, eu sou de uma família assim, eu sou nobre, eu sou melhor que esse, melhor que aquele. É a vaidade, é praticamente nós nos achando os melhores e buscando de maneira, né, mágica a resolução de tudo isso. Quer dizer, nós, no passado, infligimos muitas dores, muitas mágoas, muitas angústias e queremos, como passe de mágica, que tudo isso que nós geramos seja resolvida. Por isso que buscamos sempre, né, a porta larga. A porta larga é assim, ela vem, vou resolver todos os problemas, eu não vou ter mais dor de cabeça. Está tudo resolvido, está tudo pacificado. E não é assim. Nós aprendemos ao longo da nossa vida que aquela porta estreita que a gente passa se esgueirando, né? Essa nos traz a verdadeira felicidade. Essa pode nos trazer a consciência tranquila. Essa vai nos proporcionar a felicidade almejada, não aquela das necessidades que criamos diariamente, disso, daquilo. Parece que nada chega, quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Quanto mais a gente tem, menos a gente olha para o lado para ver aqueles que nada possuem. Que isso? É chegado o momento de nós nos darmos conta. Precisamos lutar contra as nossas más tendências. E essas más tendências são naturais, todos nós a possuímos. Cristo possuiu, Cristo venceu. E nós, se nos dispusermos realmente a arregaçar as mangas e lutar para isso, nós vamos conseguir. Só que, via de regra, nós queremos o menor esforço, nós queremos resolver pendengas, nós queremos resolver litígios, nós queremos resolver nossas infelicidades todas de uma maneira, e vamos buscar aonde? Nos falsos profetas que estão por aí. E eles não, né? Eles não têm outra coisa para fazer a não ser isso. Desenvolveram certas aptidões que atraem público, que fazem com que as pessoas, opa, esse resolve problemas, né? São desavenças resolvidas, né? Separações, né? Que foram desfeitas, né? Relações que foram desfeitas e que o cônjuge ou a cônjuge retornam para o lar e mentem e usam as redes sociais, os canais existentes, rádio, televisão, para difundirem verdades, para se passarem realmente por esses profetas. E a gente, inadvertidamente, vai buscar com eles. Eles têm culpa? Tem, mas o maior culpado somos nós mesmos, que não nos damos conta que o Cristo chegou aqui há 2000 anos atrás e deixou uma moral muito compacta. Ela é forte, ela vem resistindo às mudanças que o homem tentou de todas as formas modificar, mas não conseguiu. A essência do amor, da caridade, da bondade, da indulgência, essa continua. E como é que nós vamos ver? Nós já temos condições de verificar, de aferir,
se aquilo que estão produzindo realmente provém de Deus. É que a gente se ilude, a gente fecha os olhos e a gente quer tanto essa felicidade, quer tanto alcançar, que nós fazemos? Nós nos deixamos levar pelas aparências, né? E as pessoas nos iludem, mas só é iludido quem vive de ilusão, amigos. A realidade, quem vive essa realidade, quem luta dia a dia para a sua melhora, quem se esquece de si mesmo para ajudar outras pessoas, para quem perdoa sempre, porque nós temos um manancial muito grande. Começou lá atrás com todos os profetas, depois com Moisés, os 10 mandamentos, depois Cristo, agora mais recentemente, 160 anos, Kardec. Nós não podemos dizer que não sabemos, que não temos instrumentos para aferir se realmente isso provém ou não provém de Deus. A gente sabe. E lá no fundo a gente já sabe. Só que a gente se ilude. Não vamos mais viver de ilusão. Vamos, a partir de agora, querer realmente viver a vida nesse planeta de provas e expiações, que é um planeta ainda recém-saído do primitivismo, mas que vai passar no decorrer desse milênio para de regeneração. E aí, pessoal, quando nós chegarmos lá, se não estivermos preparados, o planeta será promovido e nós retirados daqui. Vamos reencarnar no outro orbe, que a nossa vibração mental se adeque. Aqui ficarão aqueles que fizeram esse trabalho interno, essa reformulação de ideias, esse cuidado todo consigo, com aqueles que nos cercam, porque a gente tem que se amar e amar todos. Fazer os outros tudo. Nós vivemos hoje muitos dilemas. Pessoas boas, pessoas, né, ficam pensando, meu Deus, mas eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Meus queridos, vamos fazer aquilo que é o bem para todos, não é para mim. Não é um capricho. Eu quero ser feliz a qualquer preço, não. Todos esses que são falsos profetas, todos esses que vêm com uma ideia, uma mensagem de resolver tudo, da felicidade em seguida, da prosperidade, todos esses, meus queridos, com certeza não provêm de Deus. Porque todos que vieram até aqui mostraram, através dos mandamentos, através da moral cristã, do Kardec que codificou tudo isso, o esforço que cada um de nós tem que fazer. Não é ficar esperando que tudo se resolva, que os problemas sejam resolvidos por um passe de mágica. Não, é muito maior. A nossa responsabilidade é com a gente mesmo, é de fazer essa reforma dentro do nosso coração, dentro da nossa consciência, dentro das nossas mentes. Aí no momento que nós estivermos pacificados com a gente mesmo, reconciliados com o nosso Criador, reconciliados com aqueles que nos cercam, com aquilo do dia a dia, é esposo, filhos, filhas, pais, mães, genros, noras, sogros, sogras, tudo, enfim, sociedade em geral. Quando nós estivermos pacificados com todos, quando nós pudermos olhar no espelho e dizer, hoje eu não devo nada para ninguém, ninguém me deve nada, eu amo todo mundo, eu quero o bem de todo mundo, e se eu tiver que abrir mão de algumas coisas minhas para que os outros sejam felizes, eu vou fazer, porque isso vai me trazer uma coisa que eu almejo, que é a felicidade. Amigos queridos, não vamos permitir que falsos profetas, falsos Cristos nos iludam. Nós já temos condições de reconhecer neles, através dos seus frutos, se provém de Deus. Se vierem, que coisa boa, vamos nos aproximar. Eles vão nos trazer calma, vão nos trazer amor, vão nos trazer paz. Mas se não trouxerem isso, pessoal, vamos nos afastar e vamos deixar que as leis de Deus
façam justiça, não a nossa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Um abraço fraterno em todos e fiquem bem. Agora, amigos, nós vamos passar para as nossas preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças, sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade, de teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos nas forças da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz, que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos. Seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja.